espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Carla e sejam todos muito bem-vindos ao canal Carla. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito interessante que provavelmente acontece, já aconteceu ou ainda vai acontecer na vida de todos nós, que é o quê? É o acordar espiritual, o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Carla, mas o que é isso? Isso, na realidade, é quando a nossa percepção de tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente entende, muda completamente. E aí há um aumento de percepção, um aumento de consciência. Gente, o que é isso? Isso é, muitas das vezes, quando em algum momento da vida da gente, a gente percebe que a gente vive em um mundo meio falso, meio cheio de ilusões. Carla, mas como assim um mundo cheio de ilusões e falso? Porque a gente cresce e a gente aprende que no mundo existe apenas os seres humanos, os animais, as plantas, e é isso, é o universo que a gente conhece. Porém, com o acordar espiritual, a gente percebe que o mundo é muito maior além disso. A gente começa a aprender e a entender que o universo é energia, que nós somos energia, que a gente consegue mudar a nossa própria realidade. Por que mundo de ilusões? Porque a gente, muitas das vezes, a gente crê naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente pega, apalpa, né? Mas não, mas tem outras coisas além disso. Existe o lado espiritual. Espiritual com o quê? Com seres espirituais, com sentimentos espirituais, com um sentir espiritual. E aí, então a gente percebe que há um outro mundo totalmente diversificado além disso. Mas é muito complicado, porque as pessoas dizem que o despertar espiritual é um dos momentos mais difíceis e complicados para a vida da gente. Por quê? Porque gente, é a mesma coisa de todos nós construímos um castelo, acreditando que o nosso castelo é o mais bonito e o único que existe. Aí depois vem a vida e mostra pra gente que além do nosso castelo existe outros castelos maiores, mais bonitos, mais belos, mais expandidos além do nosso. E a gente olha e a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente fica dentro de uma caixinha tão pequena que quando a gente tem um start do universo, a gente fica frustrado porque a gente vê que tudo aquilo que a gente acreditava não passava de uma farsa, de uma mentira. Não é bem uma mentira, mas é tipo assim, um universo tão pequeno que a gente vivia, consciência que é muito mais além disso, e a gente abre a nossa cabeça, a nossa mente para tanto conhecimento diferente, para tantas experiências novas, que a gente fica admirado de ver o quanto nos esconderam, o quanto a gente ficou sem saber, sem entender. Então é isso, o despertar é quando a gente tem um entendimento que existe coisas além do que a gente pensa, além do que a gente vê, além de tudo. Um exemplo e uma experiência de vida é a que eu mesmo passei. Gente, eu fui criada na igreja evangélica, eu sou batizada, minha mãe é evangélica, e eu sempre acreditei que existem coisas além do que a gente vê, além do perceptível e apalpável, porque minha mãe sempre levava a gente nas igrejas e lá falava dos anjos, de Deus, dos demônios. Então, tipo assim, eu tinha uma noção que existia coisas além do que a gente via e percebia. Só que quando você tem o despertar da consciência, o universo mostra pra gente que tem muito, muito, muito mais além disso, muito mais além disso, que o universo é muito maior, que o espiritual é muito maior. E a gente começa a passar por experiências diferentes. E não tem como. E vocês me perguntam, mas como que a gente sabe e tem certeza que isso é verdade? Gente, o próprio universo, ele, ele nos mostra. Ele nos mostra, ele faz a gente ter experiência, a ver, a ouvir, a sentir coisas.
que a gente antigamente a gente achava que era impossível de acontecer. E a gente começa a ver assim com nossos próprios olhos, a gente sente com o nosso próprio corpo. Então são experiências que a gente realmente fala, é impossível de negar, hein? Às vezes o despertar da consciência é uma fase muito dolorosa da gente, por quê? Porque ela acontece muitas das vezes no momento em que estamos passando por uma crise emocional. Ela muitas das vezes acontece quando a gente está passando por traumas emocionais terríveis. Eu, no meu exemplo, como eu tive meu despertar? O meu despertar espiritual, gente, aconteceu num momento tão turbulento na minha vida que eu estava passando por um relacionamento tão tóxico, mas tão tóxico, a ponto de eu ficar traumatizada, de eu terminar aquele relacionamento e ficar traumatizada. Eu estava traumatizada, eu estava, sabe, num momento que eu falei, acabou. Pra mim, sabe, eu não quero saber de mais nada. Foi aí que veio o start. Porque o start é o quê? O start é quando a gente começa a nos fazer pergunta, a gente entra pro nosso íntimo e começa a nos fazer pergunta. A gente fala, por que que eu tô vivendo isso? Por que que eu estou passando isso? Será que eu mereço tudo isso? Sabe? Então eu creio que o despertar espiritual, ele vem através de traumas emocionais terríveis. Gente, muitas das pessoas passam por despertar espiritual quando está passando por um momento muito turbulento no relacionamento amoroso, ou no trabalho muito desgastante, ou então com um âmbito familiar muito desgastante, ou até mesmo quando você sofre um luto muito grande. Aí, sabe, quando você entra para dentro de si e você fala, não, para mim já deu. Esse é o momento que o universo vira para você e fala, agora você já está preparada para você viver, sentir e experienciar o outro lado da vida, que é o lado espiritual. O lado espiritual, porque todas as experiências que você tinha que passar no físico, aqui no 3D, aqui, no físico, no que a gente vê, no que a gente sente, no que a gente escuta, a gente passou. Então é o momento que a gente começa a ter outra percepção de mundo. É onde a gente vê que existe coisas além do que a gente pensa, além do que a gente imagina, sabe? E diz que são 4 estágios do nosso despertar espiritual. E o primeiro estágio que a gente tem é esse, que chama a noite escura do despertar. Os 4 que a gente tem que passar no despertar. Então, a gente tem uma visão diferente. O universo começa a mostrar pra gente coisas inimagináveis que antes a gente vivia num mundo ilusório, entende? A gente vivia num mundo ilusório. Então, o plano terreno é um mundo ilusório, porque a gente só acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta e naquilo que a gente apalpa. Mas o universo é muito maior que isso. E quando a gente tem o despertar, a nossa consciência dá uma expansão tão grande que a gente vê que existe os dois lados. A gente vê que existe o lado em que a gente vê, que a gente apalpa, que a gente sente, porém ao outro lado espiritual, onde acontecem coisas espirituais que muitas das vezes a gente nunca nem sabia que havia, nunca nem imaginava que eram possíveis. E a gente começa a perceber realmente, mas Carla, eu nunca passei por isso, como que eu vou acreditar que isso realmente acontece e que isso realmente existe? Gente, o universo é tão perfeito em tudo que ele faz que ele mesmo mostra pra gente. Ele mesmo mostra pra gente. Eu era uma pessoa que eu não acreditava, gente. Eu não acreditava em muita coisa que hoje em dia eu tenho que acreditar porque eu vivi, eu passei, eu experienciei, tá entendendo? Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei no lado espiritual porque minha mãe é evangélica. A igreja evangélica, a gente cresce sabendo que existe o lado ruim, o lado bom, que existe Deus, que existe os anjos, que existe os demônios. Então, a gente aprende um pouco sobre o outro lado. Então, a gente já tem uma credibilidade daquilo do outro lado. Mas e quando a gente não nasce num lar cristão?
Que a gente muitas das vezes nasce num lar que é ateu, aí do nada você tem um abrir de consciência, que você entende, que você começa a ver coisas, você começa a sentir coisas. Algumas pessoas são tão sensitíveis que escuta coisas, outra tem a clarividência que vê coisas, entende? Então, tipo assim, a gente começa a ter uma visão totalmente expansiva, totalmente diferente do que é despertar espiritual. Muitas pessoas falam que quando o despertar acontece, é hora da gente pegar e seguir o nosso propósito de vida. Porque junto com o nosso despertar é justamente para poder nos levar para o nosso propósito de vida. Porque cada um de nós aqui nessa terra, nesse mundo, nesse universo, nós vem aqui nesse mundo para poder passar experiências, adquirir experiências, para no final a gente compartilhar de alguma forma a nossa experiência que a gente tem com o universo. Esse é o modo que a gente tem de contribuir para o bem maior, para o bem maior. Então, cada um de nós vem aqui nesse planeta, nesse plano, para poder fazer algo que vai ajudar ao coletivo. O meu despertar é o quê? O meu despertar é eu tenho tenho o dom da oratório, de falar, de me expressar. Então, eu aprendi que o meu propósito de vida é experiência, é passar a experiência. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui e falando para vocês um pouquinho sobre o que eu sei. Porque eu aprendo a cada dia e tudo que eu aprendo eu passo para frente. Esse é o meu propósito de vida. É através das minhas experiências de vida ajudar outra pessoa que esteja passando pelo mesmo estágio, pelo mesmo problema que eu um dia passei, superei, estou de pé aqui para poder contar para vocês. Espero, gente, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que, sabe, que tenha contribuído para o bem maior, como eu falei. Eu tô muito feliz por mais essa oportunidade que o universo tá me dando de estar aqui falando um pouquinho sobre isso para vocês. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se de alguma forma eu ajudei a vocês, então eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho, coloca o dedo no like, ativa o sininho de notificações, já deixa o seu like. Espero muito ter ajudado vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.